Chegou a hora de começar o TCC e você está totalmente decidido, focado, determinado a começar. Venceu finalmente a preguiça e descobriu e aceitou que não dá para fugir do seu destino. Só que aí você pensa, vou começar, mas esqueci o tema. Errou! Para começar o TCC, o primeiro passo é decidir o tema do TCC. Nessa hora, os seus amigos vão sugerir para você uma montanha de assuntos que eles mesmos gostariam de fazer. Mas estranhamente eles não decidiram esses temas para si. Se você for perguntar aos seus professores, eles vão dizer, escolha um tema que você gosta. Mas na realidade o que você mais gostaria mesmo era de não ter que apresentar o TCC. O seu coração de novo cientista vai querer dominar o mundo com uma inovação global que vai redefinir os rumos da ciência. Mas na realidade mesmo, você escolheu 4 temas de TCC somente nas últimas 24 horas e mesmo assim ainda está indeciso. Se você se reconheceu em um desses aspectos, vem comigo que eu vou te ajudar. Como você já pôde perceber, não se escolhe o TCC somente pelo que você gosta de fazer ou pela disciplina que você mais gostou. Antes de decidir o tema do seu TCC, você vai ter que estabelecer algumas premissas em relação ao seu trabalho. Primeira delas, você vai ter que observar o objetivo do trabalho para você. O que é que você quer com esse TCC? Afinal, é baseado nisso que você vai poder decidir o tema. Muito bem, para decidir o objetivo, você vai ter que decidir, ora, eu quero fazer um TCC para complementar o meu currículo, ou então para me entusiasmar com algo que eu sempre tive curiosidade de fazer, mas pode ser também para, vamos ver, testar as minhas habilidades, testar até onde as minhas capacidades que eu adquiri no curso vão levar a uma conclusão, um trabalho diferente. Ou então só para terminar o curso mesmo, de todo jeito, só porque é obrigatório. Bem, baseado nessa primeira premissa, você vai conseguir escolher mais ou menos o tema do seu TCC. Por quê? Se o teu objetivo é fazer um TCC que visa complementar o teu currículo, é evidente que a prioridade não é o que você gosta. A prioridade é o que o mercado gosta. Você vai ter que mirar naquele mercado que você quer atingir como profissional. Se você vai ser um professor, você vai procurar um tema mais acadêmico. Se você pretende trabalhar numa indústria, ou numa loja, ou em uma escola, você vai tentar um tema que seja referente a algo que brilhe nos olhos desse grupo e te atraia para dentro dele. Ele tem que ser um tema que busque que esse empresário ou essa instituição já esteja precisando daquele assunto ser desenvolvido. Se o tema do trabalho é testar suas capacidades, então você tem que buscar um tema que seja desafiador, uma nova tecnologia ou então um gargalo tecnológico, algo que a ciência meio que ainda tem dificuldade prática de executar. Como, por exemplo, como balancear uma máquina de lavar roupas, ou como impedir o avanço da oxidação em estruturas metálicas próximas do mar, por exemplo. Se o teu objetivo é terminar o curso de qualquer jeito, então você vai prezar como o fator simplicidade como prioridade máxima na decisão de qual tema de TCC você vai fazer. E se o objetivo é se entusiasmar com uma coisa que você sempre teve curiosidade de fazer, então aí sim, a prioridade vai ser algo legal, algo que você se identifica e de preferência procure nas disciplinas do curso, aquela que mais despertou interesse em você. O segundo fator que você tem que considerar na hora de escolher um tema de TCC são os recursos disponíveis.
O primeiro recurso que você tem que observar é o dinheiro. De nada adianta você querer fazer, o meu TCC vai ser construir um foguete para ir para a Lua, mas você não tem dinheiro para executar a prática desse TCC. Então, nada feito. É um critério que você tem que observar antes de decidir o tema. O segundo, por exemplo, é a abundância de fontes de pesquisa. Uma coisa é você fazer um TCC sobre um assunto que é vastamente estudado e que tem muitas publicações a respeito e de fácil acesso, como por exemplo no Google Acadêmico, ou tem vários livros editados sobre esse assunto e coisas do tipo. Nada adianta você querer fazer um TCC sobre um tema completamente obscuro que não tem como você pesquisar a respeito. E no final ele só vai contribuir para que o teu trabalho fique pobre de informações porque não tem de onde tirar. Por exemplo, eu quero fazer um TCC sobre a tecnologia de produção dos microprocessadores de alto desempenho, que é um segredo industrial e que ninguém fala a respeito, logo você não tem como estudar. Um outro tópico que tem que ser levado em consideração é o domínio prévio do assunto, porque esse domínio pode te ajudar muito a fazer o teu TCC. Então, eu já trabalho com refrigeração, ou eu já trabalho com crianças e educação, ou então educação de jovens e adultos, e eu queria fazer um TCC seguindo essa linha. Claro que o seu caminho vai ser encurtado pela experiência de trabalho que você já tem. Então, isso também entra na conta de como escolher o TCC. Um outro fator são os recursos humanos disponíveis. A sua disponibilidade de tempo ou quantos colegas você tem para te ajudar a fazer esse TCC e escrever. Se você tem um tema que consegue concatenar um grupo que seja bem engajado, isso pode encurtar bastante a quantidade de recursos financeiros e de recursos de pessoas mesmo, tempo e trabalho de pesquisa e etc. E por último, uma coisa que você tem que levar em consideração quanto a recursos é o prazo. Não escolha o seu tema de TCC sem levar em consideração o prazo que você tem. Se você já foi adiantado e se precaveu, começando a traçar as primeiras linhas do seu TCC 1 ano antes do prazo, então você tem como trabalhar um tema mais complexo. Mas se você vai ter que apresentar o seu TCC dentro de 2 semanas, de nada adianta você fazer um TCC ou escolher um tema que vá requerer 6 meses de pesquisa ou um exército de pessoas para conseguir ser concluído. Porque, na verdade, você só vai atrasar e descumprir todos os prazos e isso termina impactando na qualidade do trabalho que você vai oferecer. Um outro fator que você vai ter que levar em consideração é o tipo de trabalho a ser feito. Eu sei que classificar dessa forma acaba diminuindo um pouco a gama infinita, a constelação de opções que você tem na hora de elaborar um TCC. Mas eu via que isso ajudava muito os meus alunos, então eu vou fazer isso mesmo. Geralmente eu separo os TCCs em grupos, em 3 grandes grupos: os projetos, as pesquisas e as análises. Onde os projetos são criações. São trabalhos que, quando chegam ao final, você criou algo. É algo que você começou, planejou, executou e analisou. Então, esses trabalhos têm uma característica predominantemente prática. E isso tem que ser levado em consideração para saber se está dentro dos recursos que você dispõe para fazer o TCC. Os trabalhos de pesquisa, eles são eminentemente teóricos. Eles são observações, são estudos, são overviews, ou seja, pesquisas sobre um assunto determinado, e eles não requerem tanta prática assim, mas requerem bastante estudo. Então isso também deve ser considerado na hora de você escolher seu tema. E por último, as análises, onde as análises são comparativos ou outros tipos de avaliações e observações que se faz de algum tema específico. Por último, você tem que levar em consideração o seu orientador. Ele também é um fator importante na criação do seu TCC. E para isso você vai ter que ver a disponibilidade de um orientador,
você vai ter que ver o interesse pessoal dele pelo assunto, porque ele pode ser muito interessante para você, mas está distante dos projetos pessoais ou acadêmicos do seu professor. E até a questão de domínio da técnica mesmo por parte do seu professor, porque pode ser que ele tenha um currículo voltado para outra área e por uma questão de afinidade você queira que ele seja o seu orientador. Então, isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento de TCC, porque pode fazer com que o seu professor não tenha muitas orientações objetivas para te dar. Esses são os pontos que eu levaria em consideração na hora de escolher o TCC. Resumindo, o TCC não se escolhe porque o tema é divertido ou legal, ou porque você gostou e etc. Se escolhe por um contexto, onde você tem que levar em consideração os recursos disponíveis, o objetivo do trabalho, o seu orientador e o tipo de trabalho que você vai executar. Muito bem, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para incentivar a criação de mais conteúdo. Deixe nos comentários também as dúvidas sobre o assunto, que eu vou tentar responder e quem sabe até fazer outros vídeos de acordo com o assunto que você perguntar. E se inscreva no canal para receber os próximos lançamentos de vídeos que vão vir por aí. Obrigado, até mais.